Torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas informações aí do Flamengo, que entra em campo amanhã, domingo, contra o Vasco. Um jogo que aparentemente parece ser tranquilo, mas a gente sabe que, querendo ou não, é um clássico carioca, né? O Vasco deve vir com força total também, precisa vencer, mas o Flamengo, mesmo com time misto, ainda consegue ser mais forte do que os adversários. Então vamos ver o que o Vene Casagrande trouxe aí, um trechozinho também do João Guilherme e para complementar um trechozinho do Braz, né? O Braz que fala do Flamengo no O, beleza? Espero que você goste. Se gostar, já sabe, deixa o dedo no like, se inscreva no canal e compartilhe as suas opiniões nos comentários, que aqui a sua opinião é escutada, lida e respondida, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Aí, Flamengo embaixo da gama. Corre lá no site e aproveite. Vamos lá, galera. A Conmebol pediu e FIFA excluirá da Copa do Mundo Sub-20 o árbitro Andrés Rojas, que apitou o Flamengo 2, Estudiantes 1, aquele que fez aquela vergonha no Maracanã. O motivo do pedido da Conmebol foi o erro do árbitro ao expulsar o atacante Gonzalo Plata no jogo de quinta-feira. É certo que Rojas será excluído da competição, já que as confederações continentais escolhem seus representantes. Além disso, a tendência é que Rojas não apite mais jogos na sequência dessa Libertadores. Isso é o mínimo, né, gente? De verdade, assim, a gente brinca. Na verdade, eu não brinquei em nenhum momento, eu falei extremamente sério. Para mim, não foi erro de arbitragem, para mim foi mau caratismo mesmo. Acho que tem. Por exemplo, essa expulsão do Gonzalo Plata, na boa, ele estava na frente do lance. Não fazia o menor sentido ele dar falta do Gonzalo Plata e dar cartão amarelo. Mas eu já falei muito sobre isso. Mas me estranha a Conmebol agir tanto assim, hein? Eu fico sempre ressabiado em relação à Conmebol, sempre com um pezinho atrás. Então, enfim, tá estranho. E por falar em Conmebol, a Conmebol divulgou a escala de arbitragem dos jogos da volta. Vamos lá. Racing Vélez será Esteban Ostorrique, do Uruguai. Palmeiras e River, Andrés Matonte, também do Uruguai. Nossa, São Paulo e LDU. Alex Herrera, aquele venezuelano. Boa sorte, São Paulinos. Nossa Senhora. Promessa de muita polêmica nesse jogo aí. E Estudiantes e Flamengo, Piero Maza, chileno. E quem vai estar no VAR também vai ser outro chileno, José Cabeiro. Então, enfim, esses aí são os donos dos apitos nos jogos da volta da Libertadores. Mas antes desse jogo, tem Flamengo e Vasco nesse domingo, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos vendidos, só tem ingresso agora para o setor sul, destinado à torcida vascaína. Até ontem eles tinham comprado apenas 7 mil para um setor que tem ali cerca de 16 a 7 mil pessoas. Então, os demais setores estão esgotados. Setor norte exclusivo para a torcida do Flamengo esgotado. Os outros setores, que são os setores mistos, né? Porque ainda bem no Rio de Janeiro a gente ainda pode encher a boca para falar que o clássico é torcida mista, torcida meia-meia. Os outros setores mistos também estão esgotados. Promessa de um grande público para esse domingo no Maracanã. A bola rola às 5h30 da tarde. E o time do Vasco, pelo que eu apurei, está definido, hein? Na lateral direita, dupla de zaga com zagueiros realmente, Cuesta e Robert Renan, e Puma Rodrigues, lateral direito, improvisado na lateral esquerda, porque Lucas Piton está machucado. E o Diniz ele tem outras opções para a lateral esquerda. Tem o Vitor Luiz, tem o Leandrinho, que é jovem, mas prefere improvisar o Puma Rodrigues na lateral esquerda. No meio de campo, Hugo Moura, jogando de volante, Cauã Barros, muito bom jogador, e Felipe Coutinho. E a trinca ofensiva, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Em determinado momento do treino, ele tirou o Verratti e colocou o colombiano Andrés Gomes. Acho que é uma questão de estratégia, enfim, querendo explorar o contra-ataque em cima do Flamengo. Mas, pelo que me relataram, ele vai começar com o Verratti mesmo a torcida do Vasco pedindo a saída do Verratti. E, gente, o Fernando Diniz, olha essa curiosidade aqui. Em jogos do Campeonato Brasileiro, somadas as edições de 2024 e 2025, ele passou por 3 times, Fluminense, Cruzeiro e Vasco. 34 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 18 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 29,4%. 42 gols feitos, 52 gols sofridos. Ou seja, um saldo de menos 10, cara. Um time, se ele fosse um time, o Fernando Diniz teria esse aproveitamento, faria entre 33 e 34 pontos em 38 rodadas do Brasileirão.
Com esse desempenho, seria rebaixado em todas as 18 edições do Brasileirão por pontos corridos com 20 times, inclusive chegando a ser lanterna em 2 edições e outras 10 vezes o penúltimo colocado. Além disso, seria uma das 2 piores defesas do campeonato em 7 das últimas 10 edições do Brasileirão. Esse levantamento foi do perfil Red Nation BR, lá no Twitter. Abraço para eles, @RedNationBR. Então, abraço para eles que fizeram esse levantamento muito bom. Isso mostra como o Fernando Diniz é um técnico super valorizado pela mídia, sobretudo se levar em consideração a campanha nos 2 últimos anos aí no Campeonato Brasileiro. Eu repito, passando por Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Fluminense só não foi rebaixado graças ao Mano Menezes, hein? Porque o Fernando Diniz deixou o Fluminense, nossa senhora, de uma maneira horrível no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, vamos falar agora do Flamengo, que finalizou a preparação lá no Ninho do Urubu, em treino realizado na parte da manhã. E aí fica a dúvida, será que o Jorginho, Alexandre e Saúl vão para o jogo? Eu vou trazer o que eu tenho de informação do dia, tá? Jorginho, Alexandre e Saúl treinaram normalmente no campo, uma grande parte com os demais jogadores, a outra parte né, sem a presença dos outros jogadores, fazendo trabalhos individualizados. Então, assim, a presença deles no clássico contra o Vasco depende muito do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz quiser utilizá-los, está liberado, sem nenhum problema. Agora, se o Felipe Luiz entender que o momento é para poupar, preservar, pensando no jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, também é um critério dele, é uma opção dele. Agora, gente, na boa, supondo que o Felipe Luiz não leve os 3 jogadores, Jorginho, Alexandre e Saúl, eu acho que ou Jorginho ou Saúl vão para o jogo, para jogar ao lado de um desses dois aí. Acho pouco provável que ele não leve Jorginho e Saúl, os dois. E aí, qual seria a dupla de volantes? De La Cruz e Alan? Um grande jogo com o Maracanã praticamente lotado. A torcida do Flamengo já esgotou os seus ingressos. A torcida do Vasco com uma compra ainda bastante reduzida, mas teremos no Maracanã, neste domingo, às 5h30 da tarde, Flamengo e Vasco da Gama, o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, e eles entram em campo pela 24ª rodada, e o Vasco estará em ação, buscando se afastar da zona de rebaixamento. Nos últimos 20 jogos, o Vasco da Gama venceu o Flamengo 2 vezes. E para a partida deste domingo no Maracanã, tem uma notícia que não é muito legal não, hein? Alô, torcida do Flamengo, Saúl é dúvida. É isso aí, ele levou uma pancada no pé no jogo com o Estudiantes, saiu, iniciou o tratamento com gelo imediatamente. Na sexta-feira, na reapresentação, no regenerativo, ele continuou o treinamento, não foi para o campo de jogo, então é muito provável que Saúl seja preservado para o grande duelo da quinta-feira que vem pela Libertadores da América em La Plata contra o Estudiantes. Saúl é um titular absoluto do Flamengo. É um jogador que em pouquíssimo tempo se adaptou, virou incontestável. Então, como o Flamengo tem um grande elenco, é muito possível que ele seja poupado. E aí, a opção, hein, para o lugar dele. Tem De La Cruz, tem Alan, tem Everton Araújo. São as opções para o lugar do Saúl. O De La Cruz, evidentemente, é o mais qualificado, mas existe aquele trabalho de manutenção, né, do estado físico, da lesão no joelho que tem o De La Cruz. Vamos ver qual vai ser a opção do técnico Felipe Luiz. Vamos aguardar, né, para ver se o Saúl estará na relação de jogadores, mas é bem provável que ele não fique. Aliás, minha gente, uma notícia que tem a ver também com o Saúl aí. Jorginho treinou em campo com os jogadores ontem, mas ele ainda está num estágio não tão avançado da sua recuperação. Então é muito possível que o Jorginho também não esteja no jogo do Maracanã contra o Vasco e esteja sendo trabalhado para voltar contra o Estudiantes na próxima quinta-feira, na Batalha de La Plata, que vai valer vaga para a semifinal da Libertadores da América. Alexandro, aí
é notícia boa, hein? Porque ele já está treinando com bola, com grupo normalmente, e a chance é muito grande de Alexandro estar na relação de jogadores para Flamengo e Vasco da Gama. Ayrton Lucas está voando, ainda tem o Vinha, que está perdendo essa disputa com o Ayrton Lucas, e o Alexandro estará à disposição. Alexandro, a princípio, era titular e acabou saindo por lesão. Como ele não joga há algum tempo, desde o final do mês de agosto, é bem possível que ele esteja no banco neste domingo contra o Vasco da Gama. Mas é uma volta muito importante, né? O Pulgar também está na fase final de recuperação, já no mês de outubro deverá estar à disposição do Felipe Luiz. O Jorginho está intensificando essa reta final e vamos ver como o Flamengo estará. O certo é que o Flamengo tem armas, tem um elenco poderosíssimo para encarar o Vasco no Maracanã neste domingo e quinta-feira que vem o Estudiantes. Agora... Acréscimos, né? Agora no fim de semana, o Flamengo vai dividir suas atenções da Libertadores com o Campeonato Brasileiro, né? E é uma prioridade aí, uma das prioridades do Flamengo nessa temporada. Tem clássico, tem jogo contra o Vasco. Jogo, a gente tá vendo aí a rodada, tem Vitória e Fluminense, Botafogo e Galo, Ceará e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Mirassol e Juventude, alguns dos jogos dessa 24ª rodada. Mas o jogo do Flamengo contra o Vasco, que acontece domingo às 5h30 da tarde, tem transmissão de Globo e Premier, vocês estão vendo aí, então vocês já sabem onde assistir. Como é que o Flamengo vai lidar com esse jogo, em Brás? Como é que vai administrar tudo isso? E o lado do Vasco também, né? O que dá para esperar dessa partida aí do fim de semana? Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Flamengo vai com um time misto. Vai rolar aquela conversa com a fisiologia, ver quem está desgastado. Eu apostaria que, por exemplo, assim, uma aposta, tá? Bruno Henrique titular no domingo. Aí tem a questão, por exemplo, teve 2 jogadores ontem que foram vetados pelo departamento médico. Não fala aposta, Bruno. Não fala aposta no Bruno Henrique. Fala assim, um feeling. Foi sem querer. Bruno Henrique tem mais. Tem esses 2 jogadores que foram vetados ontem, o Alexandro e o Jorginho. Então pode ser que de repente eles voltem contra o Vasco, ou pelo menos um deles. Eu acho que o Felipe Luiz vai acabar mesclando aí. De repente, por exemplo, Saúl vem numa batida grande, sequência de jogos, e aí tem essa viagem depois para a Argentina. Eu acho que ele vai mesclar, e foi como o Júlio falou, ele tem peça para isso, ele pode se dar o direito disso. Pelo lado do Vasco, ao que parece, o Vasco também vai ter desfalques. O Tietê, volante Tietê, e o lateral esquerdo, Piton. Ao que tudo indica, eles ainda estão com problemas físicos e não vão se recuperar a tempo do clássico. Então, o Diniz, ele vai ter que... O Diniz, por exemplo, ele tem improvisado o Puma Rodrigues, que é lateral direito, na esquerda. Não sei se ele vai optar por isso novamente ou vai pelo lateral esquerdo do clássico, que é o Vitor Luiz. E aí, Júlio, vai ser um jogo brigado. O que você acha que o Flamengo devia fazer? Claro, é para isso que você tem elenco. Olha esse elenco do Flamengo, olha as opções que o Bruno deu. Você consegue montar um time ultra competitivo com as reservas que o Flamengo tem. Agora, eu quero fazer 2 observações. E a segunda com uma pergunta para o Bruno. O momento em que o Estudiantes passa a melhorar na partida também coincide com a saída do Saúl. Sai o Saúl, entra o Alan, e o meio de campo do Flamengo, em vez de Jorginho e Saúl, Jorginho já não jogou ontem, em vez de Jorginho e Saúl, que eu acho que foi a dupla que o Felipe Luiz encontrou e que fez com que o time realmente desabrochasse, né? Já estava bem, já estava forte, mas a hora que você encontra essa dupla, o time realmente ganha muito, né? Ganha muita qualidade no meio de campo. Ontem, naquele momento, estava com o De La Cruz jogando uma partida inteira, depois de bastante tempo, acho, né? De La Cruz e Alan. É outra qualidade, é outro tipo de jogador. E não é à toa que também o Estudiantes estava gostando mais do jogo. O Flamengo já estava conseguindo ficar menos com a bola do que ele gostaria, do que quando tem jogadores como Jorginho e Saúl. Então vejam como existe o componente tático também, a parte de expulsão e etc, etc. E a segunda coisa cara, o Pedro fez um grande jogo, mas
eu fico me perguntando se quando o Felipe Luiz revir esse jogo inteiro, o que ele vai observar dos gols perdidos pelo Pedro, do passe de chaleira, porque o futebol hoje são extremos, tá? Eu gosto de estar mais no meio, mas tem gente que, pô, defende o futebol arte, futebol alegre, futebol moleque, o jogador tá lá para se divertir, para fazer gol, para se curtir, para aproveitar o momento. E tem gente que é muito advogado da seriedade, né? Seriedade o tempo inteiro. Você não pode dar lambreta, não pode ficar dando chaleira, você tem que respeitar o adversário até o fim. Com o futebol não se brinca. São duas visões de futebol. Acho que a do brasileiro sempre foi a da brincadeira, do futebol como arte lúdico. A do europeu de uma coisa mais séria. E hoje aqui no Brasil as coisas estão meio misturadas. O Felipe Luiz é claramente da escola da seriedade. Claramente ele é da escola ali do... Ele não gosta de brincadeira. E eu fico me perguntando se pro jogo da Argentina, ter um jogador como Bruno Henrique, em vez do Pedro, pudesse ter mais sentido pro time. Então, não sei, é uma pensata que eu faço aqui e também jogo pro Bruno para ver se ele acha que existe essa possibilidade ou nenhuma. O Pedro já virou realmente titular absoluto de novo. Sobre a primeira pergunta, o Felipe Luiz foi questionado ontem, depois do jogo, sobre essas substituições, né? Ele deu as mudanças. Eu concordo, tá? Já de cara, que eu acho que as mudanças não surtiram efeito, o Flamengo perdeu aquele meio de campo ali. Ele tira o Saúl, coloca o Alan, e depois, pouquinho depois, ele tira o Arrascaeta e o Pedro e bota Luiz Araújo e Bruno Henrique. A justificativa dele é que ele sentiu que o Flamengo estava perdendo perna. Ele usou essa expressão, né? Que nada mais é de que ele sentiu que o Flamengo não estava tendo mais o mesmo fôlego para cumprir as funções, principalmente defensivas. Ele achava que o Flamengo, com a bola, ainda estava cumprindo as funções que ele queria, mas defensivamente, sem a bola, ele achava que o Flamengo estava perdendo um pouco perna. Então ele coloca 3 caras que, se for analisar, tirando Saúl, Arrascaeta e Pedro e colocando Alan, Bruno Henrique e Luiz Araújo, em tese você ganha velocidade. Mas, ao mesmo tempo, pode ter perdido essa qualidade com a bola no pé, né? Que, como você bem falou, principalmente ali quando tá o Jorginho também, Jorginho, Saúl e Arrascaeta, esse meio campo com a bola no pé, né? É muita qualidade. Pois é. Então, assim, mas eu concordo que eu acho que o time perdeu qualidade nessa mudança. Eu entendo qual foi o pensamento do Felipe Luiz, mas na prática a coisa não andou. A que eu gostei menos foi tirar o Lino para botar o Danilo depois da expulsão. Essa foi a que eu gostei menos. Também. Realmente não. A consequência não foi muito positiva. Pessoal, o Flamengo, né, já chegou aos incríveis aí 150 gols, né? Perdão, Pedro, pessoal, desculpa. Pedro chega a incríveis 150 gols aí com a camisa do Flamengo e abre contagem aí para Gabigol, né? E Gabigol acho que ainda, né, fez mais gol que o Pedro. E a arbitragem de Flamengo e Estudiantes, né, acabou atraindo os holofotes, ofuscou aí os demais personagens do jogo, mas Pedro não passou batido, né? Na noite da última quinta-feira, o camisa 9 marcou aquele gol, aquele domínio de costa, aquele chute. Ele é mestre em fazer aquilo, né? E foi eleito o melhor em campo pela Conmebol, né? E alcançou a marca de 150 gols com a camisa do Flamengo, pessoal. Pedro, né? Nosso camisa 9. O centroavante já tinha entrado em agosto no top 10 dos maiores artilheiros, né? Rubro-negros de todos os tempos. Agora superou a lenda Leônidas da Silva e empatou com Bebeto no 8º lugar. E vamos ver aqui o ranking, né? Dessa estatística especializada aí na história do Flamengo, né? Zico, incrível, né? 508 gols. Dida, 254. Não é que Dida é goleiro não, pessoal. Henrique Frade, né? 213. Pirilo, 208. Romário, 204. Gabigol, 161. Jarbas, 151. Bebeto, 150. Pedro, 150 gols. Leônidas da Silva, 149. O Pedro vai passar aqui, com certeza. Ele vai passar o Bebeto, que já está empatado. Ele vai passar, se deixar ele no Flamengo, ele vai parar aqui, ó. Pedro vai parar aqui. Ele vai parar aqui, porque Pedro, meu amigo, o cara é muito bom de bola, cara. O cara é muito
muito FODA. O cara é demais. Pedro agora está a 1 gol de Zarbas, né? E a 11 gols de Gabigol, já abrindo contagem regressiva para igualar a marca, né, do ex-camisa 9 rubro-negro, que também marcou seu nome na história do clube antes de sair para o Cruzeiro. E a distância só não é menor porque o goleiro uruguaio Muslera, né, fez aquele milagre. O Pedro cortou para dentro e chutou em cima do goleiro, né? Mas é isso aí, pessoal. E vamos ver aqui se já tem, né, a escalação do Flamengo. O pessoal tava vendo aqui, né, mas eu não me vejo no direito de falar disso, porque eu sei que a janela tá fechada, né? Mas tá falando aí, né, no Coluna do Fla. Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu dar uma baixada. Vocês não conseguem ver. Mas eu não vou falar sobre isso no vídeo de hoje. É sobre o Casemiro, né, que tá em fim de contrato aí, não está sendo aproveitado no Manchester United, né? E é o último ano de contrato dele. Mas isso aí eu deixo pros né, diretores. Que o Flamengo na posição tem o Everton Araújo e o Pulgar, né? Que o Jorginho e o Saúl tá jogando improvisado como primeiro volante, alternando. Mas seria uma boa contratação, mas não vou falar sobre isso. Foco agora é o jogo contra o Vasco e Estudiantes. A janela tá fechada, não vamos ficar aqui, né, falando de jogadores que ainda vai vir ano que vem. Vamos focar no que a gente tem, beleza? Então, pessoal, obrigado pela companhia de vocês que chegou até aqui. Quem não chegou também, muito obrigado. Já sabe, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.